Irmãos, hoje a pregação vai ser 1 Samuel. Eu convido os meus irmãos a abrir comigo em 1 Samuel. Você coloca para mim, Cauã, fazendo favor. Mas antes de começar a falar, primeiro nós vamos, na hora que eu começar a leitura, Cauã, nós vamos ler até o versículo 7, tá? Aí você pode ir seguindo. Mas de antemão, já quero deixar aqui um objetivo da pregação. O objetivo da pregação aqui hoje, meus irmãos, não é para mim falar sobre a vida de Eucana, 2 esposas. Não estou aqui para falar isso. Eu não estou aqui para falar de Penina também não, tá? Penina, ela só foi uma pedra no meio do caminho e que foi necessário para que o propósito de Ana se cumprisse, amém? O foco aqui hoje é Ana. E o tema da nossa pregação é perseverando em oração. Perseverando em oração. Então vamos para a leitura. Havia um certo homem levita de Rimetaim, de Sofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Ezufi, o fraimita. Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia. E ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer, amém? Irmãos, eu peço toda a atenção. O foco é perseverando em oração, como eu disse. Não é Penina, não é o duplo casamento de Eucana. Porque o maior inimigo aqui da sua mente é Satanás. Então ele quer roubar o seu foco. Então, por isso que eu já deixei o propósito da pregação já para focar, tá? Eucana era um homem que temia muito ao Senhor, certo? Anualmente ele oferecia sacrifícios e subia até a cidade de Siló com as suas 2 esposas. 2 esposas. Falam comigo. Ana não tinha filhos. Penina tinha filhos. Amém. Naquele tempo, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram mal vistas. E com isso, a Penina utilizava desse argumento, dessa brecha, para ela humilhar a Ana. E ela humilhava a Ana, isso era continuamente, era todos os dias, era sempre. E Ana só chorava, chorava e orava. Chorava, chorava e orava. Ana não retrucava a Penina. Você sabe por que Ana não retrucava a Penina? Porque se Ana parasse no meio do caminho para dar importância para o inimigo, ela não alcançaria o seu objetivo. Você sabe por quê? Porque ela preferiu derramar aos pés do Senhor, aos pés daquele que para ele nada é impossível. Então eu já tenho uma palavra profética para começar a noite, amém? Irmãos, não permita que a opinião dos outros determine a sua fé. Não permita que a opinião dos outros determine a sua fé. A sua fé, a sua intimidade é você com Deus, né? E cada um tem a sua intimidade com o Senhor. Se um grita, outro chora, outro fica quieto, não importa. Não importa o que os outros falam, o que os outros pensam. O que importa é como que está o seu coração e a sua intimidade com o Senhor. Amém? Coloca para mim, fazendo um favor, o versículo 8, Cauã. Deus seja louvado e o inimigo derrotado, amém? Então Eucana
seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Eu, Andréia, falando. O que dá a entender que numa intimidade de Eucana e Ana num quarto, Eucana perguntou para Ana, né? Se você tiver filho, quantos filhos você quer ter? Na particularidade ali, Ana pode ter falado: eu quero ter 10 filhos. Porque a pergunta dele: eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Mas na verdade, meus irmãos, o que Eucana queria dizer? Queria dizer que o fato de Ana não poder ter filho não era motivo para ela estar chorando. Não era motivo. Vai dar tudo certo. Não era motivo para ela ficar sem comer, para ela ficar triste daquele jeito, angustiada. Isso era. E o que essa reflexão nos traz, essa parte? Que nós não devemos julgar a dor do outro. E nós temos que ser instrumento de fé na vida dos irmãos. Por quê? Porque quando a gente está de fora, a gente olha a dor do outro, é uma gota d'água no copo, certo? Só que para ele, aquele copo já está até transbordando. Para ele, aquele copo já está transbordando. Então nós não temos que julgar, nós temos que ser instrumento de fé. Afinal, para ele não tinha tanta importância assim. Será que porque ele já era pai? Mas Ana não era mãe. Será que ele se colocou no lugar dela? Falam comigo assim: cada um tem a sua dor. E a dor só é superada através da fé. Minha fé está fraca. Pede para o Senhor aumentar a sua fé. Eu não tenho fé. O Senhor brota de onde não tem. Ele te fortalece. O Senhor, ela dobrava os joelhos e falava com o Senhor. Mas a fé dela ainda estava fraca. Ainda estava pouca. Amém, glória a Deus. Cauã, coloca para mim, por gentileza. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto. Prestam atenção no voto que Ana fez. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Amém? O voto que Ana fez com Deus foi a chave da sua vitória. Ela usou da sua fé, mesmo ainda estando pouca, mas ela confiou, ela usou da sua fé. Muitas provações não são obra de Satanás, não, tá? Muitas provações são permissão de Deus. Você sabe para quê? Para testar a nossa fé, para testar o nosso caráter. Irmãos, olha a força da oração de Ana. O que ela falou? Ou seja, se o Senhor atendesse o desejo do seu coração e concedesse a ela um filho, homem, ela o entregaria ao Senhor. Irmãos, primeiro ponto muito importante. Ana sabia o que ela queria. O que Ana queria? Um filho homem. Ela teve espírito de ousadia. Quantas vezes, dia de quarta-feira, dia de sexta, dia de culto, o pastor com a pastora fala: nos dê espírito de ousadia. Para quê? Para que na hora que o Senhor derramar a virtude, a bênção, você usar. Às vezes o Senhor está derramando a bênção sobre a sua vida ali, para você ser instrumento dele, para orar para alguém, você se intimida e não vai. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero dizer? Ana sabia o que ela queria. E você sabe o que você quer? Ou a sua oração para Deus é assim: Senhor, Senhor, faz em mim o que o Senhor fazer para mim, tá bom? Se posicione.
Se posicione. Ah, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Ele sabe que eu falei para ele qualquer coisa, mas ele sabe que eu queria um sapato. Eu falei para ele mandar um calçado para mim. E se ele mandar um chinelo? Você falou que qualquer coisa serve. Então, espírito de ousadia. Porque o Senhor conhece o seu coração. Mas o que eu vou falar é um pouquinho forte, mas faz parte. O Senhor conhece o seu coração. Mas se Ele não quisesse que você falasse, Ele não te daria a boca. Ele não te daria... Nossa, André, você está sendo forte demais. Porque... E as pessoas que são mudas? Quem que falou que elas não falam? Elas falam. O Senhor entende a língua dela. Quando a gente fala em línguas aqui tem algum intérprete de língua? Ainda não, né? Ainda não. Vamos orar para o Senhor, para a gente ter o dom da interpretação de línguas. Mas quando a pessoa, que mesmo não falando, ela ora do jeito dela, a oração chega ao Senhor, porque o Senhor conhece. Amém? Segundo ponto na oração de Ana, meus irmãos. Renúncia. Falam comigo, renúncia. Renúncia. Porque Ana... entregar seu filho, seu primeiro filho ao Senhor, para servir ao Senhor, mesmo que seja ao Senhor, é fácil, meus irmãos? Você pode ter 3, 4 filhos. Você renunciaria? Ana pediu um filho. E ela renunciou esse filho para servir ao Senhor. Ela poderia dizer assim ao Senhor: ah, Senhor, é o primeiro, né? Esperei tanto, o primeiro é de ouro, né? Assim que a gente fala, né? Quando o primeiro filho vem. Na hora que o Senhor mandar o segundo, né? Aí o segundo eu entrego. Não, ela honrou o que ela falou. Ela teve posicionamento de filha. E tudo isso Ana estava passando pelo processo. Ana, ela não queria engrandecer, não. Ana não queria ser melhor que Penina. Ela não queria ter um filho para isso. Ela queria um filho somente como uma resposta de Deus. Ana, ela queria um filho para ser resposta de Deus. Por isso ela fez um voto com propósito. Quando você faz um voto com um propósito, um milagre acontece. Quando vocês fazem um voto com um propósito, seu voto tem que ter um propósito, o milagre acontece. Não é qualquer coisa serve, não. Essa intimidade com o Senhor está fraca, vamos fortalecer. Ele sabe o desejo do seu coração, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você quer e o que você precisa. Tá? Será que você é como Ana, que honra o que você promete ao Senhor? Ou será que após você conseguir o que você queria, simplesmente dá uma amnésia e você esquece? O Senhor atendeu você, aí de repente... você esqueceu o que você prometeu para o Senhor lá atrás. Será que o que você está pedindo hoje muitas vezes não foi atendido? Porque você deixou a brecha lá atrás? Porque você prometeu para o Senhor e não cumpriu? E você ainda acha que o Senhor tem a obrigação de atender seu pedido? O Senhor, Ele não é garçom para você ficar sentado esperando Ele trazer. O Senhor não é garçom. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é fiel. Cauã, coloca para mim, por gentileza, o versículo, nós vamos ver do versículo 12 ao versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Quem está comigo aí, fala um amém. Amém. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. E lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Eu não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada.
Eli era o sacerdote, o profeta. Pelo fato dele não ouvir o que a Ana estava falando, a boca de Ana só mexia, o que ele fez? Ele não estava em espírito, né? Isso é óbvio. Porque se ele tivesse em espírito, quando a gente está em espírito, meus irmãos, a gente não vai julgar a fé do outro. E ele julgou. Ana estava se derramando, sabe? Ela estava num momento de intimidade com o Senhor. Falando para o Senhor de toda a sua tristeza, de toda a sua angústia, de toda a sua aflição. E Elias julgou, simplesmente pelo que ele viu. Julgamento não veio de estranho, tá? Julgamento veio de dentro. Julgamento veio do sacerdote Eli. Muitas vezes a gente espera as coisas de fora. Por isso que eu falei lá no início, a palavra profética. Não permita que a opinião dos outros determine a sua fé. Amém? Então, assim como Eli, na vida de Ana, meus irmãos, infelizmente, durante o seu caminho, durante o meu caminho, em meio ao processo doloroso, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas que vai julgar a nossa fé. Mas não desiste. Persevere em oração e creia que a oração ela tem poder. Até porque a pessoa que mais se importa, se importa com a sua história e a pessoa que mais se importa referente à sua história vai estar te esperando no final do processo. Você vai passar pelo começo, pelo meio e ele vai estar te esperando no final, o galardão, o Senhor. Amém? Em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor, dá glória a Deus. Coloca para mim, Cauã, o versículo, vamos ver do versículo 17 ao 20, por favor. Então, Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retomaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou-se dela e respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, que chamou de Samuel. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Ana, nesse momento que ele falou, esse momento que o Espírito Santo tocou nele, ela tomou posse da profecia de Eli. Irmãos, a gente não tem que tomar posse de tribulação, de sofrimento e de dor. A gente tem que tomar posse de bênçãos, porque o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Amém? E mais, após a entrega sincera de Ana, seu derramamento em oração, quando ela retornou, ela não retornou mais como ela era. Ela retornou renovada. Por quê? Porque ela voltou a comer e seu semblante não era mais o mesmo. Ou seja, ela foi renovada na fé do Senhor. Ela foi fortalecida, simplesmente porque ela perseverou em oração e ela creu que o Senhor iria fazer na vida dela. Em Eclesiastes 5:20 diz: porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Se o seu coração está triste, meus irmãos, alegre-se o seu coração. Se você não tem força, pede para Deus, porque o Senhor vai conseguir trabalhar em você
com o coração alegre. O coração alegre é a porta aberta para o Espírito Santo de Deus entrar. Um coração entristecido, com ira, com rancor, com mágoa, com falta de perdão, o Espírito Santo não consegue habitar ali. Então, às vezes, no decorrer do tempo, será que o seu pedido, ele está condizendo com o seu coração? Será que você está pedindo uma coisa, mas o seu desejo no seu coração ainda está com aquela mágoa, com aquela tristeza? Será que é isso que o Espírito Santo ainda não conseguiu trabalhar para atender o seu pedido, meus irmãos? Deus, ele fez uma grande obra na vida de Ana, porque ele adentrou no coração de Ana, e o coração de Ana estava alegre. No final do versículo 5, e no final do versículo, não precisa colocar não, Cauã. No final do versículo 5 e no final do versículo 6, meus irmãos, lá deixa claro bem assim, até marquei na minha Bíblia, depois se vocês quiserem marcar na sua. O Senhor não a tivesse permitido gerar filhos, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Na 6 repete, porque o Senhor a tinha deixado estéril. O fechamento da madre de Ana foi um ato de Deus para demonstrar o seu poder. Se lá atrás ele tivesse concedido os desejos de Ana, será que Ana estaria tão próximo do Senhor em oração? Porque o Senhor quer a gente ir perto, nem que para isso tenha que doer, sabe? Ele quer que a gente aprofunde mais e mais. Mas muitas vezes isso vai doer. Dói bastante. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso aconteceu por um propósito. Qual que era o propósito? Ana queria um filho. E o que o Senhor queria? Levantar um profeta. Profeta Samuel. O propósito de Deus foi de encontro ao desejo do coração de Ana. O coração de Ana se alegrou. Ela teve espírito de ousadia em pedir que ela queria um filho homem. E o Senhor já tinha um propósito. E o propósito do Senhor foi de encontro ao desejo do coração. É muita glória do Senhor. Isso é um grau, meus irmãos, de não tem outra. Eu até tentei, né? Porque hoje a gente tem um exemplo aqui na igreja, não tem como não mencionar o irmão Anacleto. Mas isso daí foi um grau de intimidade com Deus muito grande. Não adianta falar que não foi, é um grau, porque o Senhor, ele fez um impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ah, não pode. Será que a madre não está fechada? Porque o Senhor ainda está trabalhando em você? Certeza. Porque ainda não está pronto. A gente precisa estar pronto. Enquanto Ana vivia apoiada na fé do seu marido, na fé de Eucana, que Eucana orava, porção dobrada, nada acontecia. Ela vivia uma vida de lamentação. Mas quando ela entendeu a fé com um propósito, tudo mudou. Tudo mudou. Por quê? Porque ela chegou no nível exatamente como o Senhor queria. Ela foi moldada, ela foi lapidada, ela foi tratada. Então, meus irmãos, esse processo é para te moldar, é para te tratar, é para te lapidar. Como que o Senhor vai te dar algo se você ainda não está preparado para receber? Se às vezes você não está honrando Deus com tão pouco, você vai honrar Deus com muito? Ana passou pela prova. Ana passou pela prova. Se Ana passou pela prova, a gente consegue passar, meus irmãos. Se Ana conseguiu alcançar o desejo do seu coração, alegre o seu coração, para que o propósito do Senhor venha de encontro ao desejo do seu coração. Se Ele é o Deus do impossível,
Nada para Ele é impossível. O que está te fazendo ficar estagnado? Se é só buscar o Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Busque, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Coloca para mim, Cauã, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20, fazendo um favor. Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te deu outros filhos desta mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Amém? Ana, ela entregou Samuel ao Senhor. Samuel, singular, ela entregou um filho para servir ao Senhor. O que o Senhor fez? Deu para ela o plural, filhos. Ela pediu, ela entregou no singular, o Senhor deu no plural. Por quê? Porque o que o Senhor faz é além do que você quer. Desde que o seu desejo no seu coração esteja andando assim, ó, com o propósito de Deus. E como que eu sei isso? Como que eu sei isso? Alegrando o seu coração no Senhor. Entregando, perseverando, não desistindo. A oração, ela tem poder. Então não adianta só a gente falar, eu oro, deseja, anseia, busca aquilo ali, faz um propósito com o Senhor. O seu propósito, ele tem que ter, irmão, direcionamento, não é qualquer coisa serve não. É um filho homem. O Senhor deu um filho homem. Ela pediu. Ela não poderia falar, Senhor, me manda um filho. Um filho, Senhor, uma criança. Não. Espírito de ousadia. Irmãos, peça. Não pensa no como. Não pensa no como. Ah, eu pedi um carro para o Senhor, mas eu não sei como eu vou. O como é com Ele. O como é com o Senhor. Se você pediu para Ele, faça a sua parte como filho. Derrame aos pés do Senhor como Ana derramou. Ana derramava aos pés do Senhor todos os dias. Ela não parou no meio do caminho para dar ouvido para a Penina, para dar ouvido para o inimigo. Ah, eu estou no meio do caminho. Ai, mas olha, aquela lei falou que eu não tenho cara muito de crente não, né? Então acho que eu nem vou não. E precisa ter cara agora, crente precisa ter cara. Crente precisa ter coração. O Senhor trabalha no coração quebrantado. O Senhor trabalha no coração que deseja, que anseia, que busque Ele. Em espírito e em verdade o ama. De todo o seu coração. Agora eu falo para vocês. Se as coisas estão difíceis. Tanta coisa acontecendo no mundo. Já está difícil. Imagine se a gente desviar o olhar, a gente vai perder o foco, a gente perde a direção. Quando você está dirigindo, se você olhar para o lado, você consegue ir reto? Consegue. Então, foque os seus olhos no Senhor. Não tenho força, busque a força, firme seus passos. Não seja vítima do seu sofrimento, seja protagonista da sua história. E o que a lição de 1 Samuel, o que 1 Samuel nos deixa como lição? O livro de 1 Samuel, o que eu li aqui. Independente da circunstância da vida, quando nós voltamos para o Senhor com sinceridade, com amor, por inteiro, nós encontramos nele esperança e vitória. Que a história de Ana nos inspire a buscar com profundidade cada vez mais a intimidade com Cristo. E que nos ensine, e que também nos ensine, meus irmãos, a enfrentar as adversidades com graça, tá?
e a confiar nos planos que o Senhor tem para a nossa vida. E acima de tudo, que a gente entenda que perseverar na oração muda todo o contexto da história. Amém? Glória a Deus. Vou convidar vocês a se levantar para a gente fazer uma oração. Essa oração de hoje é para o Senhor fortalecer a nossa fé. A oração de hoje é para que a gente persevere em oração. A oração de hoje é para que a gente saiba pedir ao Senhor o que a gente quer, mas também que a gente se derrame, se deleite aos pés do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz, Ele sabe o desejo do seu coração, mas Ele quer te ouvir. Ore, adore, clame, porque a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Amém? Meus irmãos, eu convido a você a fechar os olhos e colocar